Olá, gente. Eu sou da TV Achei, a TV que acha e mostra pra você. Hoje eu estou com a maior influencer aqui da cidade de Caçapava, Dona Darcy Preves. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Muito prazer em recebê-las aqui. Fico muito satisfeita quando as pessoas mostram a nossa cidade, a importância da nossa cidade. E eu fico muito feliz de saber que fui escolhida, porque eu sei um pouquinho da nossa cidade. Um pouquinho, hein, gente? E também estou aqui com ela, a Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem. Tudo certinho? Vamos mostrar hoje uma linda história Isso. com ela. Dona Dona Darcy Darcy. Breves. Então eu vou falar sobre o meu ponto de vista da festa de São João. Desde quando eu era criança. Tudo que eu lembrar eu vou falar. E depois as pessoas que assistirem poderão completar, porque a gente não tem cabeça e guarda todas as coisas. Mas algumas considerações eu acho que vai mexer com a cabeça de muita gente. Por exemplo, eu, com 7 anos, estudava no Rui Barbosa. E eu me lembro, como se fosse hoje, que naquela época não era feriado no São João. Então, a escola participava da festa, a professora nos levava lá na porta da festa, da igreja de São João, é claro, e nós assistíamos. Uma vez eu lembro que eu assisti ao desfile de carro de bois. Outra vez o desfile das moças vestidas com farda, que eram chamados grilos. E a gente também ficava vendo o joguinho de coelhinhos que corriam nas casinhas, que davam prêmios. E também ficava embevecida com o tamanho da fogueira de São João, aquela coisa mais linda, o pau de sebo preparado. Então, tudo na porta de São João. Então, a festa de São João era na porta da igreja. E as professoras davam as músicas para a gente cantar. Então a gente sabia cantar todas as músicas de festas juninas. Por exemplo, tinha a música do São João do Ararão. Então a gente, com a saia de prega, né, as nossas sainhas eram pregueadas. A gente brincava de roda, de bater palma e cantava as músicas. E eu sei cantar a música até agora. São João do Ararão tem uma gaita raraita, quando toca roroca bate nela. Todos os anjos tocam gaita raraitaca, tocam tanto rarantá aqui na terra. Lá no centro da avenida Irida tem xarope, rorope escorregou. Agarrou sororossi, meu vestido Irida deu uma prega reregue e me deixou. Maria, tu vais ao baile, tu leva o chale que vai chover. De madrugada toda molhada, ai, ai, ai. Tu vais morrer. São João dararão tem uma gaita raraita. E a gente então rodava com as nossas saias. As saias eram pregueadas, bem passadinhas, que a maneira a gente passava, aquilo impecável. E a gente brincava então. E as cantigas de roda, eram só as músicas de festas juninas. O que hoje eu fico muito triste, porque já não se ensinam mais a nossa tradição, as músicas das festas juninas. Isso eu fico muito triste. Mas vamos ao que interessa, né? Então, eu brincava. Outra coisa que eu me lembro e com muita saudade era do dia de São João, da simpatia que a gente fazia. Nós queríamos arrumar namorado daquela época, já uns 10 anos, Isso, 11 gente. anos. Então a gente pegava os papeizinhos cortados certinho, 3 papeizinhos, e colocava o nome de 3 meninos que a gente gostava, para ver com quem que a gente ia se casar. Dobrava certinho e a turminha ia. Entrava pela igreja, pelo centro da igreja, para que o padre não visse a gente. Então, na entrada da porta assim, da igreja, a gente jogava um papelzinho. Andava mais um pedaço, jogava outro papelzinho. E lá no altar, a gente abria o papelzinho. O papelzinho que tivesse aquele nome é com quem a gente ia namorar, com quem a gente ia se casar. E muita sorte a gente fazia. A gente fazia sorte na véspera de São João, do dia 23 para o dia 24, porque minha mãe mesmo falava, olha, a São João, ele é poderoso, não só por causa das plantas, que ele faz as plantas crescerem, então é bom podar as plantas nesse dia, o milho, mas também para dar sorte para os casais e namorados. Então o que a gente fazia? Pegava 10 papeizinhos, escrevia o nome de 10 garotos que a gente gostava, punha num prato raso com água, os 10 papeizinhos, e punha em cima do telhado.
num lugarzinho assim. Eu lembro que na minha casa tinha um ranchinho beiradinho assim, eu punha no ranchinho. No outro dia, a gente ia lá. O papelzinho que estivesse aberto é com quem a gente ia se casar. Então, São João passando a perna no Santo Antônio? No Santo Antônio. O Santo Antônio também, ele é casamenteiro. Mas o São João também. Nosso São João, ele é poderoso. E a gente fazia sorte. E daí diziam também, sabe o quê? Uma coisa muito engraçada. Que à meia-noite de São João, era bom enfiar a faca, na véspera de São João, né? De meia-noite, era bom enfiar a faca na bananeira. Aqui na minha casa, no quintal, tinha uma bananeira. Então a gente vinha e enfiava a faca na bananeira. Minha mãe ainda vinha junto. Enfiava a faca na bananeira. Quando a gente puxava, saía então aquela gosma, né? Daí saía a inicial do nome com quem a gente ia se casar ou namorar, né? Então era a festa, era a sorte de São João. A sorte de São João mais engraçada, e essa a gente não pode ficar falando, né, perto das crianças, sim, é o seguinte, que à meia-noite do dia de São João, né, meia-noite, a gente deve sair no quintal e mostrar o bumbum para a lua. Olha essa, gente. Olha isso, gente! Mostrar o bumbum para a lua. Não conhecem, mas não falta um tostão na bolsa da gente o ano inteirinho. Isso. É isso que tá faltando para minha vida, então, Darcy? Agora, o pessoal diz, e nos já prédios? Vou fazer isso, então, gente. E nos prédios, e nos lugares, como é que faz? Mostrar o bumbum para a lua. Tem que achar a lua e mostrar o bumbum para a lua. 23 para 24. 23 para 24, estarei à meia-noite. Meia-noite? À meia-noite, Gente, olha. já sei. É isso. Então, eram várias sortes que a minha mãe ensinava, sim, que as crianças na escola, a gente, os alunos, né, a gente vivia de ilusões. Era muito, sim, bom a vida, porque não tinha essa maldição de agora, era muito gostoso. Daí no outro dia era um tal de contar, ai, meu papelzinho que abriu era esse. Teve uma vez que beberam tudo a água, eu não sei se foi gasto daqui que é, todos os papeizinhos estavam abertos. Nossa. Falei, pronto, não vou me casar, mas no fim casei. Então, era uma sorte, né? E isso aí tudo na época de São João, e muita coisa na época de São João. A gente ia na porta da igreja, ficava lá nas festas, a minha mãe levava a gente quando podia, né, que a gente não era muito de sair nas festas, e eu me lembro muito bem do bolinho, né, então o bolinho, a Dona Jacira, eu amo de paixão a Dona Jacira, mãe do Jorginho. A Dona Jacira fritava os bolinhos. E eu desde sempre eu fui muito apaixonada pelas coisas de folclore. Então eu era interessada, perguntava como é que fazia, o que fazia, como que fazia os segredos. E quantos bolinhos eu não comi de graça lá da Dona Jacira. O bolinho de São João. Bolinho de São João. Então, o bolinho de São João, ele é muito famoso, gente. Sim. Eu tenho aqui um documentário de 1939. Temos provas. Olha, é isso, gente. 1939 é um convite da festa de São João Batista. O padroeiro de Caçapava. 1939, veja bem. Depois a gente vai colocar para vocês. Tem a programação aqui dentro e aqui atrás, veja bem, quase que desmanchando, tem a barraca do bolinho. Olha só. Então, não mente quem diz que o bolinho é tão velho. O bolinho, porque o padre Monteiro, quando ele chegou aqui em 1925 para reformar a igreja, sim, ele já fazia as barracas, ele já fazia as festas, né, para poder arrecadar dinheiro. Então, essa barraca do bolinho é muito famosa, e em Caçapava ela é conhecida como também o bolinho da prima. Quem era prima? Gente. Prima era uma senhora, o nome dela era Prima, ela se chamava Antônia Maria, ela se chamava Prima. O nome dela era Prima. E ela trabalhava com a família do Pantaleão, do pessoal Pantaleão, lá perto da nossa prefeitura. Sim. Família abastada, família rica, e ela trabalhava lá. E o que ela fazia? Nas horas de folga, na parte da tarde, ela fazia esses bolinhos para vender na barraca lá no São João, para arrecadar dinheiro para arrumar, então, a igreja de São João. E o bolinho ficou tão famoso que ficou como bolinho da prima. O que ia no bolinho? Farinha de mandioca, um cheirinho de carne moída, tá? Ou se não, um gostinho de caldinho, e cheirinho verde. Então, aquele bolinho enroladinho, feito uma bolinha, era o bolinho nosso. Tanto que no Vale do Paraíba inteirinho, ninguém faz esse bolinho. Só Caçapava tem. Caçapava tem que valorizar as raízes, as tradições. A farinha de mandioca, a farinha de mandioca era o que se usava nos principais produtos. Tinha, por exemplo, a moqueca,
a taiada, sempre com a farinha de mandioca. E o bolinho era com a farinha de mandioca. E esse bolinho, ele tem que ser valorizado, tanto que ele é patrimônio, já foi feito como patrimônio imaterial. Nas outras cidades, o bolinho é com farinha de milho ou farinha branca, e também em formato diferente. Só o nosso é a bolinha. E as comadres, elas gostavam de conversar, né, na hora do bolinho, porque tinha segredo para esse bolinho não estourar. Porque a farinha de mandioca, ela é ingrata. Então, ela quando está meio molhada assim, ela dá um estouro igual como se fosse uma bombinha. Então, um falava, põe uns pinguinhos de álcool, ou senão, põe uns pinguinhos de pinga, põe a farinha fria, outro, não, põe água quente. Então, cada um tinha o seu segredo. E esse bolinho ficou famosíssimo na cidade. Eu ainda quero fazer uma pesquisa bem grande, que eu tenho um documentário aqui, ó, e eu ganhei. Aqui são relíquias, tá, gente? Aqui, olha isso. Depois a gente vai colocar a imagem Histórias do bolinho, da tá? nossa cidade. Olha, isso aqui foi me dado pelo Toninho Vilela. Isso aqui é a história do bolinho, quando ele foi lá para a igreja de São Benedito. Porque não é só na igreja de São João Batista. Todas as quermesses passaram a usar o bolinho. Então aqui tem verdadeiras palavras de ouro que eu ainda vou transcrever, vou estudar, vou procurar a família do Dito Afonso para contar para mim como era então. Ele tem tudo aqui marcado, até a marca da farinha, os segredos de tudo. Então é um documento que só eu tenho, porque aqui em casa eu tenho muita coisa, eu não sou exibida, metida, mas eu digo que as coisas que eu tenho aqui, ninguém tem. E eu tenho para mim como se fosse uma relíquia. Depois, um dia que eu deixar, né, essa vida, daí façam o que puderem com as minhas coisas. Mas não joguem fora, porque tudo que foi jogado fora aqui nessa cidade, eu tenho guardado no meu quartinho ali. Inclusive coisas que a prefeitura ia usar, cartazes e tal, para pôr no chão, para fazer a pintura, para não cair tinta. E eu disfarçadamente catava e guardava. Então eu tenho um segredo, eu tenho uma reserva técnica ali naquele quartinho meu, que só Deus sabe. Eita, olha biblioteca, só. gente. Olha aqui, dona Darcy, tem coisas que vocês não imaginam, hein? Olha, aqui é o centenário do padre José Benedito Alves Monteiro, o padre que fez a quermesse, a festa de São João. Ele é responsável pela festa de São João, porque ele que chegou e quis fazer a reforma na matriz. Então ele era muito querido, ele era tão querido que nos livros falavam dele o tempo inteiro, dizendo que, nas reportagens, que esse padre veio para finalmente reformar a matriz. Tanto que aqui tem o centenário, né? Esse livrinho aqui é uma relíquia. É o primeiro centenário da paróquia de São João de Caçapava. Então aqui tem toda a festa de São João de Caçapava no primeiro centenário. 1850, então, é de 1950. Então são 76 anos, né? Sim, e tenho esse livrinho. Tudo isso aqui, gente, são pessoas que me deram, entende? Que achavam que eu ia guardar. Isso aqui é uma relíquia que é da minha professora, Terezinha Bueno. Dona Terezinha Bueno foi minha professora na 4ª série. Foi ela que me ensinou a escrever e a amar as letras. Tanto que eu ganhei um concurso de redação fazendo redação com ela. Ganhei um concurso de redação sobre a árvore, porque ela me incentivava muito. Ela achava que eu escrevia, que eu enxergava por trás das palavras, ela dizia para mim. Eu tenho vontade de chorar, porque ela falava assim, minha filha, você escreve por trás das palavras, porque eu já contava foi uma redação sobre a árvore, sobre a importância da árvore. Ninguém naquela época tinha ideia, e eu fiz a redação como se eu fosse a árvore, chorando, falando, pedindo. Então, eu ganhei R$200 na época, 200, do Banco Econômico, foi um prêmio que eu ganhei por causa da Dona Terezinha. E ela me deu essa relíquia. Ela não me deu só essa relíquia, como também os pontamentos genealógicos do Alípio Bastos, que é um livro que eu tenho guardado, que é difícil de encontrar. Então, eu tenho também. Então, se alguém precisar um dia, eu impresso, tá? Tá vendo? Uma baita escritora também, gente. 1850 a 1950, hein? Isso, Centenário da paróquia de São João. Agora, a relíquia mesmo é essa, que é essa pava de São João, da professora Olívia Alegre, a quem eu tive o privilégio de ser aluna, adorava, ela chamava Nenê, Nenê, Dona Olívia Alegre. Ela dava aula de matemática para nós, e eu sou
da Academia Caçapavense de Letras, e no sorteio ela saiu como minha patrona. Então, Olha, a minha patrona é Dona Olívia Alegre. Até nisso eu tive sorte. que emoção, hein? Que emoção. E na escola, onde eu dava aula, por exemplo, onde eu andei, o livro de cabeceira era esse aqui. Todas as crianças conheciam o livro da Olívia Alegre, as histórias. Eu tirava, aqui são várias crônicas, então eu tirava as crônicas para as equipes, eles estudavam, liam, reliam, interpretavam, desenhavam, entende? E a gente mandava até cartas para a Dona Olívia. Eu tenho cartas guardadas de aluninhos que Sim. mandaram para ela e ela respondia a carta, inclusive falando de uma que um rei esteve em Caçapava, o rei da Bélgica. Olha. Só estou contando para vocês, aluninhos da professora Darcy. O rei esteve em Caçapava e eu estive lá, não sei o quê. Então, são umas coisas assim, eu tenho essa carta da Dona Olívia Alegre guardada. Olha. E a Dona Olívia, que é a autora desse livro, Caçapava de São João, Sim. esse aqui é uma relíquia da cidade. E onde ela tem aqui uma história, veja bem, as festas do Padre Monteiro. Então, nas festas do Padre Monteiro, ela descreve toda essa festa do Padre Monteiro. E eu, não satisfeita com as festas do Padre Monteiro, só escrita aqui, o que eu fiz? Quando eu trabalhava na prefeitura, na Secretaria de Cultura, mas eu era vice-prefeita, eu trabalhava com as artesãs lá. E tinha a Margarida. Margarida é viva ainda, graças a Deus. Margarida Alvarenga, lá do Paiol. E então, ela fazia pintura primitiva. Ela faz aquelas pinturinhas primitivas. Coisa mais linda do mundo. E eu tinha até levado a Margarida no Revelando São Paulo. Ela ganhou até prêmio, tudo. Olha. E ela ganhou prêmio até no Salão de Artes em Piracicaba. Tudo isso que eu incentivei. Então, Margarida, ela fazia umas tabuinhas no chão, na quermesse, assim, lá na festa lá que tinha, punha as tabuinhas no chão. Falei, Margarida, isso aqui vale ouro. Ah, não, isso é coisa de caipira. Falei, que coisa de caipira da onde? Isso aqui é coisa muito importante. E eu incentivei. Daí um dia, conversando com a Margarida, eu falei, Margarida, nós vamos fazer um trabalho que vai ficar para a história da cidade. Você topa? Ela falou, claro que eu topo. Daí eu peguei esse livrinho, Sim. li para ela. Falei, Margarida, tá fazendo 100 anos da Olívia Alegre. Nós vamos fazer a história do São João Batista Olha. através de quadrinhos, né? Você vai fazer. Mas ela fez um trabalho, gente, um trabalho que eu tenho o cartaz maravilhoso, do tamanho quase dessa parede, guardado, tá? Comigo. E ela fez, e eu tenho as fotos. Então aqui, ó, começa assim, Nossa. Arte sobre pintura de Margarida de Souza Alvarenga. Texto Olívia Alegre, Caçapava de São João. Então, assim, tem isso aqui. Olha Isso aqui faz parte da festa de São João. Isso aqui é uma das coisas, uma das começo, relíquias da festa de São João. Então, aqui vem assim, ó. Ela pintou assim: Padre Monteiro andava de porta em porta, de roça em roça, para angariar donativos a fim de reformar a matriz. Olha que coisa mais linda. A gente tinha um moço que trabalhava com a gente e ele fazia essa obra de arte maravilhosa. Ele morava em São José, está lá ainda. Então, eu explicava para ele que jeito que eu queria. A Margarida fez o quadrinho, daí eu falei para ele, olha, agora você faz uma moldura de acordo e faz o banner. O banner é lindo, o banner é lindo. O banner merecia estar em tudo quanto é festa de São João. E esse aqui são as fotos do banner, Sim, entende? posso ver? Então aqui, pode, claro. Olha, Depois, lindo. o segundo quadrinho. A Vai igreja, colocar depois pra vocês. a igreja ornamentada com flores cor-de-rosa, porque as mulheres que faziam as flores, elas faziam flor de papel cor-de-rosa, papel crepom. Que os festeiros e amigos faziam de papel crepom. Só no altar ficavam flores naturais. Então, Nossa. depois o resto é tudo de papel crepom. O outro quadrinho. Fazendeiros e sitiantes, entrosados com os festeiros e o vigário, traziam para oferecer ao padroeiro carros de lenha. Então tem aqui os carros de lenha. Muito lindo isso aqui. Ai, que lindo. Isso aqui é minha paixão. O padre entregava a cada carreiro um saquinho de sal bento. Sal que, adicionado à comida, livraria o gado de doenças. Por isso que tem a procissão do carro de boi. Naquela época já ele fazia. Ele dava o sal para poder livrar então, o gado de doenças, né? Então vem daqui. Isso. Depois, levantavam o mastro de São João, entre o trançado de bandeirinhas coloridas, um pouco além, a fogueira. Aqui. Ah, que lindo, Tá? passo a Que passo. lindo. Depois, foi nessa ocasião que apareceu o célebre bolinho da prima, ficando afamado no vale
e que até hoje é feito nas festinhas populares. Então tem o bolinho da prima. Tudo isso está no texto da Olívia Alegre, tá? Foi tirado do texto. Nós estamos tirando os parágrafos e eu fui explicando e a dona Margarida desenhou. Você vê que valioso que é isso, né? Os guardas eram chamados de grilos por causa do apito. Eles se vestiam de coisa e apitavam, então eram os grilos. Depois, à noite, após a reza, realizava-se a festa de São João com o casamento caipira. Aqui então tem o casamentinho caipira. Às 17 horas, saía a procissão com estandartes das Irmandades, andores, o maravilhoso andar de São João. Então tá aqui. Então aqui Isso é a história. está o resumo da história de São João, feito por quem? Pela Olívia Alegre, né? Sim. A história contada aqui, e que eu e a Margarida transformamos em... Né? Nossa, ficou lindo. Ficou lindo, né? Então Ficou é lindo. isso, tá? Isso é a história de verdade da São João. É isso É. que vocês estão vendo agora. É como surgiu, né? É tudo muito simples, né? É. Mas muito bem Muita elaborado. Muito bem elaborado, muita tradição, muita é. cultura. Cultura, é. Acho que a tradição era o que era mais preservado É. e o que eles mais queriam manter, né? É. E quando eu trabalhava na Secretaria de Cultura, como vice também, eu gostava muito de prestar atenção assim, no título da festa. A festa tem que ter um título chamativo. Então, olha aqui. Acenda a fogueira da solidariedade. Que coisa mais bonita que isso, olha. O que é a festa de São João, naturalmente, agora, né? Sim. Quem manda é o quê? A solidariedade, as entidades. Foi feita entidades. em prol das entidades. Então, agora eu vou contar como que surgiu essa festa de São João. Tá? Agora a festa atual, que Atual, tem 20 anos. é, que tem 20 anos, Essa 20 festa anos. que temos 20 anos agora, ela Então, vai contar pra vocês. Porque até então a festa era feita na porta da igreja. Tudo na porta da igreja era apertadinho, mas a gente não deixava de ir. Num determinado tempo, começou a ter briga na porta da igreja. A molecada começou a brigar na porta da igreja, até que deu tiro na porta da igreja. Nossa, E o padre Silvio ficou nervoso, bravo, falou: lógico. acabou-se a festa, não tem mais festa. Então ele não quis mais festa. Quando eu estava como vice-prefeita e trabalhando na secretaria, porque eu como vice-prefeita, eu trabalhava na Secretaria de Cultura. Sim. Eu, durante a semana, eu atendia o povo lá, eles vinham reclamar das coisas para mim, eu marcava tudo no caderno, conversava. Um dia por semana eu ia lá, no Vilela, na prefeitura, né? Sim. Levava todos aqueles pedidos, aquelas reivindicações, conversava com ele e tudo. Mas fora a parte, eu trabalhava na cultura, porque foi a oportunidade que eu achei para mostrar a cultura da cidade. Tanto que eu fiz em 2005 eu comecei. 2005, Tanto que eu comecei eu fiz 7 vídeos. Se vocês procurarem, tem 7 vídeos lindos. Parecem vídeos, sabe do quê? Do Globo Rural, do Globo Repórter. São os vídeos que eu fiz sobre o folclore da cidade. Então, isso eu tenho, assim, de coração guardado. Eu fiquei lá trabalhando, fazendo pesquisa e chamava as pessoas que, claro, que filmavam, que iam nos lugares, eu ia juntos no final de semana. Então, é um vídeo mais bonito do que o outro. São 7 vídeos, tá? Que foram feitos na minha época, lá, fora as coisas outras que eu fiz. E uma delas foi, então, me preocupar com a festa de São João. Eu trabalhava com o Hudson e o Zé Luiz, que era do SBS, também organizando a festa, né? Mas aí queriam organizar uma festa que fosse uma festa solene para a cidade, uma festa importantíssima. E daí, então, pensaram em fazer uma festa nos moldes das cidades do interior, uma festa que chamasse a atenção. Daí, então, falaram, vamos fazer a festa de São João. Mas como fazer a festa de São João se o São João é do padre, é do São João Batista? Não podia ficar pegando as coisas dos outros. Lógico. Tinha que pedir ordem para ele, e muito certo, porque o São João Batista é a nossa igreja, a matriz. Então, falaram, vamos conversar com o padre para ver se ele deixa, para ver se ele topa. E daí? Quem ia pedir para o padre? Padre Silvio. Padre Silvio, ele tá lá em Taubaté, o Padre Silvio. Se ele me ver, ele vai até falar, nossa, a Darcy falando de mim. O Padre Silvio, ele era bravo, mas eu tinha muita amizade com ele. Daí falaram, você topa ir lá junto com a gente? Eu falei, vou embora. Aí nós marcamos um café com ele. Aí nós fomos lá na casa paroquial. Chegando lá na casa paroquial, ele falou, vamos tomar um cafezinho e tal. E daí, o que vocês querem de mim? Daí um olha para a cara do outro, falei, sabe o que é, Padre Silvio?
Você não deixa a gente fazer uma festa aqui na cidade, uma festa grande, para que mostre a cidade, para que apareçam as coisas da cidade, o São João, para que fique na história da cidade. Ele falou, olha, eu tô meio cabreiro com festa. Desde que saíram esses tiros aí na porta, eu não tenho vontade de fazer mais festa nenhuma. Assim, senão, só se for dentro da igreja. Só a festa cristã, profana que é fora da igreja, eu não tô pensando em nada. Eu falei, Padre Silvio, o senhor podia deixar, não sei o que mais. Ele intercedeu por Intercedendo, nós. Daí ele gente. pensou, ele pensou, ele pensou. Eu lembro como se fosse hoje, eu tenho vontade de chorar. Daí ele segurou no meu braço e falou assim, olha, dona Darcy, como é a senhora que está pedindo, eu vou tentar. Nós vamos fazer. Se der certo, continua. Se não der certo, tá acabado, tá bom? Olha. Mas olha aqui, desde que a igreja matriz, ele falou, seja a preferida no bolinho, que é o bolinho que vende, né? A gente possa vender o nosso bolinho para arrecadar fundo e não sair dos moldes de que foi feita a festa, que é vender o bolinho, né? Vender a coisa. E também que tenha ordem, que a prefeitura use muita ordem para poder, então, a gente fazer essa festa. E olha, né? e daí então foi então. Então a festa tem 20 anos, graças a Deus, sempre deu certo, cada ano mais assim, a cada ano que passa ela está melhorando, e eu não me esqueço das pessoas que a gente chamava, eu fazia parte da comissão organizadora para trazer os eventos, trazer as pessoas. Então eu sempre disse, traga as coisas de caipira, de roça, de forró, ligadas a São João. Não vamos trazer coisas modernas, coisas de São João, coisas que remetam à história da roça. Então, os forrós, né? Assim, e tradicionais, as quadrilhas. Quantas quadrilhas nós trouxemos? Olha, Renato Teixeira, Almir Sater, até o seu Valença veio, Inesita Barroso, na época, né, viva, Inesita Barroso, as irmãs Galvão, e por aí afora, todas, agora uma já morreu até, mas assim, eram artistas da época, difíceis de serem contratados, mas a gente fazia o maior esforço e trazia. Quantas e quantas vezes não veio, então, o Renato Teixeira, eu que sou apaixonada pelas músicas dele, pela música Amora, eu me fartava de tirar fotos com ele e adorava. Então, claro, eu uni o útil ao agradável. Sim. E, né, o Sérgio Reis, esse pessoal, todos eles vinham. E eles adoravam. E as quadrilhas que a gente trazia. E também a gente patrocinava, assim, as pessoas das cidades do Vale do Paraíba. Então, São Luís do Paraitinga trazia grupo Lagoinha, Monteiro Lobato, tá? São José, Taubaté, Moçambique, São Considerado. Então, a gente trazia esse pessoal para valorizar, e os nossos também. Eu pesquisava, que eu faço a pesquisa, né, de folclore na cidade, e a gente, então, levava as duplas caipiras, todas essas coisas. Então, eu, praticamente, assim, eu me sinto realizada por ter feito essa parte da história da cidade. Então, fico muito feliz. Nossa senhora, contando assim, a gente fica até sem palavra, porque Exatamente. é só escutar e aprender. Exato. Hoje e eu aprender. só fiquei escutando, gente, porque é uma história tão bonita. É a memória viva. Exatamente. E tinha carro de boi, tinha o pau de sebo, tinha tudo isso, Tudo né? isso Dos tinha, 20 anos, né? Tinha. Manteve Não, tudo. até um tempo teve. Depois, a fogueira depois também foi tirada, porque perigosa, né? A criançada Fica começava a perigoso, brincar né? tudo, então fazia só o símbolo. Mas na minha época, a fogueira, ela era acesa com lagarto. A gente ia para ver. Lá do São João, eu ficava olhando, né, o São João, os anjos com o trombone, os anjos, né, com aquele, como é que se chamava? Com a flauta, né, a gaita, que fala que São João tem uma gaita, aquele instrumento assim, lá de cima, descia aquele fio e ia até lá embaixo, na fogueira, e aquilo lá era aceso, então tinha um preparado próprio, tinha um cara que ia lá fazer, ligava, fazia subia até lá em cima. Então, a fogueira, ela era acesa com o lagarto. Era a coisa mais linda do mundo. Tinha todo um ritual, né? Tudo ritual. E as quadrilhas dançavam em volta, né? Então, é isso. Aí, para minha cidade, o que eu posso fazer é o que eu tenho feito. Eu venho segurando as tradições, pedindo para que as pessoas não acabem com as tradições, que as escolas voltem a fazer as quadrilhas, se bem que as escolas particulares, as escolas do Estado continuam fazendo, que levem as crianças, que mostrem a nossa tradição, porque São João
é o padroeiro de Caçapava. Vá por onde for, não importa a religião, importa que é uma tradição. Então, ele é o padroeiro da nossa cidade. Então, eu tenho, assim, muita alegria de falar sobre São João. E eu quero deixar aqui, vou ler agora, uma crônica, porque eu vou escrever um livro agora, quer dizer, o livro já está, o rascunho está pronto, só falta alguém para poder, então, fazer o meu livro. Porque o primeiro meu livro foi O Deja Hoje. O Deja Hoje, que é o livro, que é o nome do meu espaço aqui, é do tempo em que eu fiz as pesquisas com o seu Santarnec, nas capelas, e também contei as histórias da cidade por onde eu passei, do Grupo Escolar Rio Barbosa, do Moura Rezende, do Anjinho do Cemitério, do Içá. Vale a pena vocês procurarem, né, em PDF, no Museu do Folclore de São José dos Campos, o meu livrinho Deja Hoje. E agora eu estou para escrever, ele já está pronto. As crônicas estão prontas, só que tem que montar esse livro, que vai se chamar Arroz de Festa. Olha, o Arroz de Festa, olha isso, vocês estão convidados, vocês estão convidados, porque vocês também são, não deixa de ser arroz de festa. Com certeza. Arroz de festa é quem não perde festa. Soltou um foguete, que agora não pode mais, né? Mas escutou um barulho e está correndo lá para ir na festa. Eu sou apaixonada por festas. Tanto que eu preciso explicar que eu nasci no mês de junho. Se eu não nascesse no mês de junho, eu seria uma pessoa traumatizada. Mas Deus me deu, logo que meu pai chegou da Segunda Grande Guerra, que meu pai é expedicionário, logo que meu pai chegou da Segunda Grande Guerra, então minha mãe ficou me esperando. E eu nasci no dia 27 de junho, entre São João e São Pedro. E nessa época, a parteira ia na casa da gente. Sim. Então foi na casa da minha avó, uma avó Zé Fina, uma casa muito simples, muito pobre, lá na esquina do Extra, perto do casarão, onde então o quê? Onde a casa era de chão, varria o chão e jogava água, subia aquele cheiro de poeira gostoso. Então eu tenho essa sensação. Por isso que eu sou simples, eu não tenho luxo, eu não tenho nada enjoado, porque eu nasci numa casa de chão e com isso eu tenho, assim, eu tenho muito orgulho de ter nascido numa casa de chão. E Deus me deu então a honra de nascer no dia 27 de junho. Chamaram a parteira, Dona Mariquinha Lara, veio fazer o parto da minha mãe, que o parto estava feito em casa. Minha avó ali para ajudar tudo. Enquanto a parteira estava fazendo ali o parto, estava tendo uma queima de fogos lá na festa, no quartel. O quartel, gente, antigamente fazia muitas festas bonitas. E nesse dia estava fazendo uma festa de São João, uma festa junina, lá nele. E estava tendo uma queima de fogos, bem na hora que eu estava vindo ao mundo. Olha! Daí uma estrela. Veja bem, a parteira falou assim para minha mãe: Maria, essa criança vai ser tão festeira, você não vai segurar essa criança, porque onde tiver festa, ela vai. E minha mãe sempre contava isso, e não sei se porque ela falava, que daí que eu ia nas festas mesmo. Então, por isso que graças a Deus, eu nasci no mês de junho. Então, eu me louvo por ter nascido no mês de junho. Então eu vou agora ler para vocês a crônica que vai sair no Arroz de Festa. O Arroz de Festa sou eu mesma, porque eu não perco as festas, né? Então o meu livro vai se chamar Arroz de Festa. São várias festas, as festas por onde eu ando, tudo aqui na cidade, aqui em volta da cidade, né? Domingo mesmo eu estive em São Luís do Paraitinga. Então, em todos os lugares eu vou, eu vejo bem, meu olho vai naquilo que é diferente, que muita gente não enxerga, vai naquilo que é diferente. Eu vou muito para Paraty também, lá tem muita tradição. Então, agora dia 21, se Deus quiser, eu vou para lá. Então, é onde eu busco as ideias, as coisas, eu vou naquelas coisas diferentes. As pessoas veem o geralzão, mas eu enxergo, graças a Deus, no diferente, como dizia a minha professora, que eu enxergava por detrás das coisas. Sim. Graças a Deus. Então, isso eu devo a Deus, porque com 4 anos, eu me lembro quando eu vim morar nessa casa aqui, veja bem, eu vou fazer 80. Eu me lembro com 4 anos, quando eu vim morar nessa casa, como essa casa era. Aqui no quintal tinha uma bananeira, onde meu pai ficou comigo, enquanto minha irmã Marlene, de 4 anos, né, que tinha 4 anos de diferença, nascia da parteira lá
lá dentro do quarto. Então, eu me lembro de tudo, gente. Eu me lembro do que tinha na rua, do que tinha por aqui tudo, das festas e tudo. Perfeito. Então, graças a Deus, Perfeito. por enquanto, a minha cabeça ainda está funcionando. Não Vai sei até funcionar, quanto, se não Deus sei até quiser. quanto. Eu falo muito, mas tem hora que eu fico meio... Gente, 80 anos não é muito pouco, é muito para quem viveu. Eu que trabalhei nas escolas, eu que trabalhava muito, dava aula em 3 escolas para poder sustentar a família, porque ajudava meu marido, dava aula em 3 escolas, o tempo inteiro trabalhava e ainda trazia os aluninhos aqui em casa para ajudar, ajudava muito meus aluninhos, os mais simples, os mais pobres, fazia festa para eles, sempre gostei de festa, fazia comidinha, brincava com eles. Então, quer dizer, eu sou uma pessoa muito feliz. Não tem como dizer que eu não sou feliz, porque eu sou muito feliz. Eu esqueço as tristezas que já passaram na minha vida, é tão bom. E eu falo para as pessoas também, as pessoas têm que viver o lado feliz da vida. Não é só ficar aquela tristeza, comindo aquilo ali. Não, gente, deixa lá, passa, aquilo passa. Vamos viver as alegrias da vida. Então é o que eu penso. Então, São João está aí, vamos viver a alegria de São João, vamos comer bolinho, Muito bolinho. vamos cantar, vamos sair por aí. Então agora eu vou ler a crônica que vai sair agora, então, se vocês me dão licença, que vai sair no Arroz de Festa, tá? São João do Ararão, folclore caçapavense. Quem não se lembra da célebre música aprendida nos bancos escolares por ocasião das festas juninas? São João do Ararão tem uma gaita araraita quando toca, aroroca bate nela. Todos os anjos tocam, gaita araraita tocam, tanto orando aqui na terra. A festa de São João, o padroeiro da cidade, faz parte do calendário. E muita gente não sabe que o grande padre Monteiro foi quem incentivou a devoção ao padroeiro. Foi na festa de São João que nasceu o nosso famoso bolinho da prima, aquele feito com farinha de mandioca, o bolinho de São João. Parece que estou vendo o João Gordo com o seu jogo de coelhinhos que corriam para as casinhas trazendo muitos brindes para as crianças. Ele soltava o coelhinho que corria para uma determinada casinha numerada e quem estivesse com o número era o premiado. O João Gordo também gritava o leilão de lenha que vinha no cortejo dos carros de boi. A imensa fogueira era acesa com o lagarto, uma espécie de acendedor que corria por um fio, saindo da torre da igreja e vindo para o meio da lenha. Que emoção! Felizmente, o padre Monteiro está de volta na pessoa do padre Leandro, que em sua paróquia está dando aquela importância a esta festa, expressão máxima da comunidade católica. Após as cerimônias religiosas, já se podia ouvir e assistir aos cantos e danças alegres das congadas, dos moçambiques, da dança de fitas, das quadrilhas e da animada quermesse na Praça da Matriz. Hoje, os shows e as barracas beneficentes estão em outro lugar. Saudade de Dona Lourdes Mesquita, idealizadora do desfile de carros de boi, hoje ainda feito pelo pessoal da terceira idade e amigos. Viva São João, nosso padroeiro. Obrigada, Padre Leandro, por tanta dedicação. Caçapava sente-se orgulhosa e agradecida por sua festa maior. Olha só, Olha gente. que lindo! A Agora senhora sim. que escreveu. Esse aqui é meu, isso. Da Isso aqui senhora. vai sair no São João, vai sair quando Esse sair vai sair no livro. no livro, Coisa mais Posso linda. ver? Pode, claro. Toda essa história. Isso aqui sabe onde saiu? Na mira do Na Zoom. mira do Zoom, isso É. também, a mira do Zoom também faz parte da história de Caçapava, gente. Muito, gente. Precisa, a gente Eu precisa escrevo. mostrar. Eu escrevo na mira do Zoom todo mês. Tá? Muito legal. Muito legal? É, Nossa, eu muito gosto legal. ela foi minha aluna. Ela tem muita Ela foi história, minha aluna, tá? ela tem muita legal. história pra contar, A família dela é muito importante na cidade. Nossa, eu vou falar, esse tipo de gravação é um momento que você escuta e aprende. Porque você tem que deixar com que ela conte a história. Exatamente. Porque a história tá dentro dela. Exatamente. Não adianta fazer pergunta, eu não vou saber responder. Eu não tô nem... Eu não vou saber Tô responder. nem tô deixando Eu ela só fazer. tenho a agradecer, dona Darcy, por a senhora ter nos permitido, né, invadir aqui o espaço, Não é invadir. né, tomar o seu tempo, Não, não é. mas poder participar, né, dessa linda história que a senhora faz parte e fará por muitos anos, se Se Deus Deus quiser. quiser, se Deus Muito quiser. tempo, Se com Deus certeza. quiser. Gratidão total Teremos a senhora na São João. por que ter Deus a senhora na cidade de Caçapava, por ser uma relíquia, Não. né, que a gente tem uma história viva. A senhora é uma história viva. Mas tem da nossa outras cidade. relíquias, é que as relíquias morreram. E eu fui seguindo, por exemplo, tem o Chico Triste, tem o Zanetti, né?
tem a Dona Olívia Alegre, tudo eu me baseei, né? Tem o Cílio Ferraz. Então, eu fui me baseando nesse pessoal e achei que a cidade estava com um vácuo, faltava alguém que contasse a história, que escrevesse. Falei, tá na hora, então deixa eu unir o útil ao agradável. Por isso eu entrei na política, para mexer com a cultura. Sim. Então, olha, vale a pena vocês virem, olharem esses vídeos meus, são muito bonitos os Eu vídeos. vou Olha, o título, eu ficava pensando, porque eu adoro o negócio de título diferente, tanto que o meu livro, Deja Hoje, ninguém tem esse nome, porque Deja Hoje. Por que chama Deja Hoje? Porque minha mãe falava essa palavra, Deja Hoje, agora, ainda há pouco, quase agora eu dei dinheiro para você ir no bar, Deja Hoje, quase agora, quer dizer, Deja Hoje. E como que foi? O livrinho estava pronto, eu não tinha nome, eu queria pôr um nome, mas não achava um nome que combinasse comigo, do jeito que eu queria. Daí fazendo essa caminhada com o seu Santarnec, que é uma pessoa muito importante, que vocês devem, Vamos ver. lá na casa dele, e olha, ele tem, viu? Ele tem uma relíquia lá na casa dele. Eu amo de paixão o seu Santarnec. Muita coisa de folclore eu aprendi com ele. Com ele e com os alunos na escola, que eu dava aula e usava os pais, as mães, as avós, né, para perguntar as coisas. Então, é isso, mas o Santarnec é demais. Daí nós fomos lá pro lado do Paiol. E as igrejinhas sabiam que a gente ia. Todo sábado era uma igreja que a gente ia. Eu tenho tudo marcado. Então, fomos nessa igrejinha. Daí a moça chamou a gente para tomar café. Tinha banana, café, coisa errada. Daí encontrei com uma menina que tinha sido minha aluna na Piedade, que eu dei aula na Piedade. Eu falei, ai, Margarida, que saudade de você, quanto tempo, e daí? Você tem filhos? Ela falou assim, eu tenho, professora. De já hoje a senhora não viu uma menina ali na porteira? Quando ela falou, de já hoje? Já hoje? Já hoje a senhora não viu uma menina na porteira? Eu falei, gente, é o que a minha mãe falava, é o nome do meu livro. Então, o nome do meu livro surgiu assim, de já hoje. E assim vai indo, né? A gente vai, como é que chama? Não sei. E nós vamos divulgar esse livro do senhor, né? Vamos lá, vamos colocar aí sim. para vocês. Né? A gente já começamos Precisa hoje conhecer. a divulgação e vamos aí. Mas vai ter que fazer o livro, Fazer né? um lançamento. Enquanto eu estive lá, eu não quis aproveitar, entende? Eu fiz os vídeos para a cidade, olha, os nomes dos vídeos, estou falando para você, os nomes da doce taiada à marvada cachaça. É um vídeo. É um vídeo. O vídeo é lindo. Fala tudo sobre Caçapava, sobre a taiada. Nós vamos pesquisar todas as taiadas. Tudo, o pessoal que tem cana, aquele pessoal, tudo, até a taiada. Mas o título, daí ficava, ai, que nome que põe? Deixa que eu penso comigo. Aí, à noite, eu ficava. Quando chegava de manhã eu tenho muita ideia. Daí eu falei, vai ser da doce taiada à marvada cachaça. É o nome. Depois o outro tem também... os leiloeiros de Caçapava. Nós fomos ver todos os leilões, eu tenho todos os leilões, dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Tem tudo filmado. Olha. Tem a dança de São Gonçalo, nós passamos a noite na dança de São Gonçalo, na dança de São Gonçalo. Tem outro lá que é só sobre... são 7. Tem o da. São 7. Tem olha, de assombração é o mais engraçado. Assombração. Adoro. Tem, meu Deus. Tem tudo. Até o chapéu caiu. Até o chapéu caiu. Assombração. Então, o de assombração, os mitos, né, as coisas de Caçapava. Então, tem tudo gravado. Né? Tanto que quando alguém vai fazer pesquisa, corre aqui, porque eu tenho escondido, guardado, mas isso aí está na internet. Isso está na internet. O que mais a senhora gostaria? Eu sou mais assim, como é que chama? Pesquisadora. Eu pesquiso as coisas, mas curiosa. A senhora completa. Curiosa, menina. Completa. Curiosa. Não sei se a senhora soubesse o quão importante é essa gravação. Né? Pra gente. Estou honrada, né, Mia? Porque nós gostamos tanto de história, sabe? O Axé é diferente por isso. A gente quer mostrar a história das coisas. Sabe? A linguagem oral, né? Linguagem oral. Linguagem oral, porque enquanto tá vivo, né? Não adianta você ficar marcando as coisas porque a pessoa já morreu. Homenagear, né? Homenagear, sai fora. Eu quero ser homenageado enquanto sou vivo. Eu quero ser homenageado como professor. Se um dia eu tiver que ser dono de uma escola, ou de uma rua, ou sei lá, o que for. Professora Darcy Breves de Almeida. Eu dei aula há muito tempo no Lindolfo Machado, sou apaixonada pela escola Lindolfo Machado. Tenho a camisa guardada do Lindolfo Machado. Lindolfo Machado. Quando eu morrer, vocês vão me ver lá no caixão. Que é a camisa do Lindolfo Machado, que é a paixão da minha vida. Escola onde eu vivi 17 anos só de festa de folclore. Olha. Eu que organizava com a dona Judite, com o pessoal, tudo, as festas de folclore, tinha o tema da festa, organizava, era a festa mais importante da cidade. O pessoal tudo ia lá, a caixa, o dinheiro que eles ganhavam, nenhuma escola conseguia ganhar, porque vendia muita coisa, a festa era excelente. Eles falam, olha, era uma benção essa festa.
é a famosa, a festa do folclore do Lindolfo Machado. Vamos pesquisar As sobre danças, isso? Sim. as danças, entende? Então ficou isso. Até hoje eu tenho muitas alunas que são professoras, que dão aula e que levam o folclore para dentro da sala de aula, porque aprenderam comigo lá. Olha que Levam as lindo. dancinhas, tem as danças. Eu tinha grupo de danças, Olha. eu tinha grupo de pastorinhas. Ah, As que pastorinhas no final do belezinha. ano, com roupas, a gente fazia vaquinha, vendia salgadinha, a diretora ajudava, as roupas das crianças, sainha azul, a outra sainha vermelha, e tinha o boi, e tinha, olha, quando tinha a festa do folclore, as danças, elas eram tão famosas, Acho que as precisa saber mães, mais sobre isso, gente. eu tenho muita coisa, as mães vinham brigar para a criança ser o boi, a mãe vinha e falava, ai, deixa o meu menino ser o boi esse ano, professor, e o boi era o mais importante. É. Eu tinha o boi, até eu isso. deixei o boi lá com aquele menino, aquele lá da cultura, como é que chama? O Lucas, boi. Daí eu tinha o boi, chamava Ramalhete, meu boi. O boi, cada ano a gente fantasiava ele de um jeito e a criança saía do boi. E eram as pastorinhas. Então, importante demais. Então, quando nem me acabava a festa, a mãe já vinha, ano que vem a senhora deixa o Emerson sair no boi? Eu falava, deixa, mas eu não lembrava. Não lembrava, esqueci. Quando Você chegar, tinha o boi para vários filhos, né? quando chegava no Ah, meu Deus. a senhora falou que era ele que ia Foi ser, né? outro boi, Ah, já Ai, foi. dá uma E confusão. as pastorinhas eram lindas, as pastorinhas. 12 meninas de azul, 12 meninas de vermelho, no meio a Diana, a pastorinha Mana, daí tinha o boi, tinha a borboleta, tinha tudo, todas as danças. Eu tinha 10 danças Olha que a gente fazia. Nossa. 10 danças. A escola, ela era famosa na época, ficou muito famosa por causa disso. Então, eu sou apaixonado pela escola Lindolfo Machado. Então, eu dei aula em outras escolas, gosto de todas as escolas, do Moura Rezende, dei aula no Cecília, mas a paixão da minha vida é a escola Lindolfo Machado. Pode deixar. Eu falo de boca Anotadíssimo. cheia. O que eu percebo é que a dona Darcy, a gente precisa fazer vários episódios. Isso é Eu o acho. primeiro do Não, porque eu acho que a exato. história dela é tão grande. É uma série. É uma Devia ser série. Dá uma da Dona série. Darcy. Dá uma série só de escolas. Eu Olha, acho que dá pra eu fazer. tenho tanta A coisa gente de vai aluno, fazer. de Dá pra aluno fazer. e de Iremos escola. fazer, gente. Acompanha aí a TV Achei, tá? Que é só a primeira de muitas. Primeira que a gente Com acha. essa relíquia, Darcy. Neves. Mas pra encerrar, eu queria que a senhora cantasse a musiquinha de novo. É, É, o eu São achei João. tão linda, Eu achei arrepiou meu lindo. braço. Mas é isso que a TV procura, gente. A gente procura o profundo, o sincero, Eu achei o lindo. vivo, entendeu? É muito gostoso, né? Eu achei Eu lindo. fico aqui olhando pra ela, uma admiração, porque é uma história e ela sente. Ela, né? Não é Falso. pesado, é isso, É, não é falso. vem do é coração. verdadeiro, O que eu falo é do coração. Eu falo de coração. É lindo. Não sou invejosa, não tenho assim, esconder o que é meu, não. O que é meu, todos têm que saber. Eu não quero levar para o túmulo, eu quero Passar deixar. conhecimento. Eu quero passar conhecimento, o pouco que eu sei. Então, o São João do Ararão é a música, então, famosa da festa de São João. É uma festa, assim, é uma música folclórica. E a professora dava e a gente brincava no recreio. No recreio, sacudia a saia para um lado, sacudia a saia para o outro, dançava o tempo inteiro e saía correndo. Então, São João do Ararão tem uma gaita raraita, quando toca roroca bate nela. Todos os anjos tocam, gaita raraita tocam, tanto raranta aqui na terra. Lá no centro da avenida Lirida tem xarope, rorope escorregou. Agarrou o sororossi, meu vestido Lirida deu uma prega e me deixou. Maria, tu vais ao baile, tu leva o chale, que vai chover. De madrugada, toda molhada, ai, ai, ai. Tu vais morrer. São João do Ararão tem uma gaita raraita, quando toca roroca bate nela. Ah, que Gente, não tinha como linda! encerrar assim, Vamos sério. encerrar com essa É linda lindo. canção. Que prazer Que- ter a senhora aqui, de É verdade. um prazer, é um orgulho. Que O Deus quanto continue eu quis. abençoando a vida da senhora. Muito. Que a senhora venha fazendo mais história pra gente se orgulhar Não, de tê-la aqui na nossa não cidade. pense que vai embora cedo, não. Eu não posso deixar de agradecer ao Divino Espírito Santo. Isso. Eu sou devoto do Divino Espírito Santo e tudo que eu faço, eu peço a Ele e consigo. Então essa minha memória de lembrar das coisas, de recordar as coisas, eu devo ao Divino Espírito Santo. Então agradeço de todo coração, agradeço a minha cidade. Eu sou apaixonado por essa cidade, jamais sairia daqui. Agradeço a minha cidade, não gosto que fale mal da minha cidade, só quero que fale bem da minha cidade. E sou apaixonado por São João e por Caçapava. É isso, gente. A história de São João aqui é uma Conta. parte da história de São João.
Obrigada, dona Darcy. Muito, muito, muito obrigada. Tá. Finalizamos Obrigada. assim. Então Obrigado mesmo. segue a TV Achei, Isso, que ela acha e traz para você. exatamente.